Hey guys, how are you? Tudo bem com vocês, povo? E daí, tudo tranquilinho? A aula passada a gente fez uma revisão, vocês lembram? Muito bem. Hoje a gente vai continuar a aula 19, se você quiser anotar aí no seu caderninho, nossa aula 19, e a gente vai continuar com a revisão de tudo que a gente viu, certo? Então, antes da gente começar, vamos organizar o nosso espaço? O que a gente precisa no nosso espaço? Preciso do meu caderno de anotações. Procura usar sempre aquele caderninho que você já tem usado, porque já está fácil ali para você consultar. O seu dicionário, se você tiver, é bom que ele esteja do seu lado. O Google Tradutor, se você puder usar. Uma canetinha colorida é legal, né? Para você corrigir suas atividades, mas se você não tiver, não tem problema, tá, gente? Keep calm, relaxa, sem estresse. Usa caneta azul mesmo, sem problema nenhum. Usa o lápis, não tem problema. O importa é você se organizar como que você vai fazer. Então, let's go! Nessa aula, então, a gente dá uma relembradinha no que a gente viu. O que a gente viu? Lembra? A gente viu as comic strips, lembram as tirinhas? A gente falou sobre os esportes, relembramos um pouquinho do vocabulário referente aos esportes e a gente viu os advérbios de frequência, né? O que é advérbio de frequência? Lembra disso? Advérbio é aquela palavrinha que acompanha o verbo, usado sempre depois do sujeito e ele me demonstra a quantidade de vezes que eu faço alguma coisa. Ah, eu sempre como pizza. I always eat pizza. I never study. Eu nunca estudo. Opa, não posso fazer essa frase não, né? I always study. I always do my classroom. Eu sempre faço o meu classroom. Tá tudo em dia, tá tudo em ordem, ok. E hoje? O que a gente vai ver hoje? Vamos ver mais algumas comic strips. Vamos relembrar os object pronouns e vamos relembrar as partes do corpo. Vamos lá? Dá uma olhada no seu caderno, você tem tudo isso aí, eu tenho certeza. Então vai lá, puxa lá na memória e let's go, vem comigo. E aí? Do you know these characters? What are their names? What do you know about them? Você conhece esses carinhas aí? Não são tão conhecidos como o Snoopy e o Garfield que a gente viu na aula passada, né? Mas eu tenho certeza que você já deve ter visto. Quem são esses personagens? Onde é que você viu esses personagens? Será que no teu livro de inglês tem alguma coisa sobre eles? Será que algum gibi você já viu? Vamos lá então. Calvin and Hobbes is a daily American comic strip created by cartoonist Bill Watterson in 1985. Calvin is precocious, mischievous, and adventurous 6-year-old boy, and Hobbes is his sardonic stuffed tiger. My God, teacher, quem são esses? Que palavras são essas? Então vamos olhar com atenção. Dá uma passadinha de olho. O que você consegue identificar aqui? Então eu consigo ver que eles são uma comic strip, então eles são personagens de tirinhas, né? Tirinhas, aquelas pequenas histórias em quadrinho. Foram criados em 1985. O Calvin, ele tem algumas características. Ele é um menininho meio sarcástico, ele é precoce, né? Apesar de ele ter 6 anos, ele é super inteligente. E ele está sempre acompanhado do amigo dele, o Tigre, que também sempre faz umas piadinhas, sempre tem umas ironias, certo? Lembrou desses personagens? Lembra deles? Então vamos ler uma tirinha dele? Vamos lá então. Observe a tirinha abaixo e responda as perguntas em português. Então vamos lá. Essa é a mãe do Kevin, então. Goodness, you look tired. The monster under my bed kept me up all night. But I checked for monster when I took you and there weren't any. I know. Then how did they get there after I left? You want me to crawl under and ask them? O que está acontecendo aqui? O que ele pediu para ela ver? Observe então as palavras que você conhece. Que período do dia que é esse? O que ela está falando para ele? Quem que está embaixo da cama dele? Por que então que ele não consegue dormir? O que a mãe dele fez para garantir que ele conseguisse dormir? Então, no teu caderno, responde para mim essas perguntas. Tenta interpretar
a tirinha. Se você quiser responder em inglês, ok. Se não, pode responder em português sem problema nenhum. Let's go? Então vamos lá. Então a mãe dele fala para ele: oi, você está parecendo cansado. Ele responde: é que os monstros embaixo da minha cama não me deixaram dormir. Nossa, mas eu chequei todos os monstros antes e não tinha nenhum. Eu sei. Então, por que será que eles chegaram antes de eu ir? Daí ele pergunta: você não queria que eu fosse lá olhar, né? Conferir se os monstros estavam lá, né? Porque morre de medo dos monstros. Então, número 1, por que o Calvin não consegue dormir? Porque os monstros embaixo da sua cama mantiveram acordado a noite toda, né? Ele ficou assustado achando que tinham monstros embaixo da cama. E o que a mãe do Calvin fez para que ele pudesse dormir? Ela verificou antes se haviam monstros antes de colocá-lo na cama. Mas mesmo assim, ele não acreditou na mãe, né? E ficou a noite inteira achando que teriam monstros e ficou com medo de verificar, certo? Conseguiu entender, conseguiu responder, achou um pouquinho difícil? Tem algumas palavrinhas que você não conhece, mas o importante sempre é tentar entender a historinha, tá? Comic strip, ok? Vamos lá então, mais um exercício para a gente compreender um pouquinho melhor. Número 3. E na frase? You want me to crawl under and ask them? A que ou a quem se refere essa palavra them? Você lembra que palavra é essa? Você lembra o que é isso? E você, 4, você tem medo de monstros? Sim ou não? Fala a verdade, justifique sua resposta. Diga sim, tenho, porque né, quando eu era pequeno aconteceu alguma coisa, ou não, não tenho medo de monstros, deito e durmo tranquilamente. Então, responde aí no seu caderno.
Esse then, você lembra o que é esse then? Esse then é um object pronoun. A quem que ele se refere? Você identificou ele na historinha? Onde que ele está? Ele está aqui na última fala do Calvin. E quem é esse then? Sobre quem ele está falando? Ele está falando sobre a mãe do Calvin? Você acha? Sobre os monstros? Ou você não tem a menor ideia? Ele está falando sobre os monstros. Eu não posso usar aqui no final o they, né? Que são eles. Eu tenho que usar o object pronoun. Lembram disso? E a 4? Sua resposta tem que ser pessoal. Você tem medo de monstros? Não tem? O que você escreveu aí? Dá uma lida, vê se está tudo certinho. Começou sua frase com letra maiúscula. Não esqueça sempre das regras da língua portuguesa, certo? Tranquila essa historinha? É bem legal, né? Muito bem. Então, vamos relembrar os object pronouns. Então, ali no texto, ele usa o then. Eu tenho alguns outros. Você lembra dos object pronouns? Quando é que eu uso? Para que ele serve? Quem usa o quê? Lembra disso? A gente já falou sobre isso. Bom, então as palavras me, you, him, her, it, us e them são chamadas de pronomes objetos. Em inglês chamamos de object pronouns. Mas o que são isso? Que palavras são essas? Para que serve? Para que funciona? Eles então são os tipos de pronomes pessoais. Ele tem a mesma função do sujeito, só que ele não pode ser usado como o sujeito I, you e assim por diante. Ele substitui um nome, ele pode servir como objeto também. Qual é a diferença? A diferença é que ele ocupa um lugar apenas no meio ou no final da frase. Lembra disso? Então, olha ali, ó. You want me to crawl under and ask then? Nessa frase, a palavra then substitui o monstro, substitui o pronome they, certo? Lembram? Então, vamos dar uma relembradinha. Cada sujeito, essa primeira coluna, são os meus pronomes pessoais. Em português eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês eu tenho I, you, he, she, it, que é a nossa terceira pessoa, que leva S, né? Sempre tem uma coisinha com essa terceira pessoa. We e o they, certo? Esses são, então, os pronomes pessoais. Os meus object pronouns, eles têm quase a mesma função. Porém, quando eu estou com uma frase onde eu preciso de um pronome no meio ou no final, eu tenho que usar essa coluna. Cada pronome tem o seu objeto correspondente. Então, se eu tenho que usar o sujeito I, o meu object pronoun será o me. Quando eu tenho you, esse é moleza, vai ser you também. Quando eu tenho he, eu vou usar him. Quando eu tenho she, eu vou usar her. It, moleza, é it também. Quando eu tenho we, eu uso us, e quando eu tenho they, eu uso them, como lá no exemplo dos monstros. Lembram disso? O que eu tenho que cuidar? Muitas vezes em português, eu uso quase o para você, o ela, no lugar do she. Cuidado, sempre de acordo com o meu pronome. Então, se eu estou falando dela, ela, eu tenho que usar o her, eu não posso usar o you, tá? Então, sempre o meu pronome tem que estar ligado com o meu sujeito, beleza? Lembram disso? Então, olha lá. Então, agora a gente tem mais um texto. Vamos ler junto comigo? Isn't it ironic? We ignore the ones who adore us the ones who ignore us, love the ones who hurt us and hurt the ones that love us. Nossa, quanta palavrinha, teacher, deu até uma cacofonia quase, né? Que tipo de texto é esse? Como é que você classifica? Para quem ele foi escrito? Que linguagem é essa? É uma linguagem formal? Ela é informal? Você já viu isso em algum lugar? Você já viu esse trechinho em algum lugar? O que está dizendo isso? O que quer dizer esse texto? Que tipo de... É um texto, primeiro? É ou não é? Dá uma passadinha de olho, vê se você conhece algumas palavrinhas. Como é que a gente pode classificar? Que tipo de texto é esse? Então, vamos lá. Olha lá, então. No seu caderno agora, você vai responder essas perguntinhas relacionadas ao texto. Número 1. O pronome objeto us, ó, temos vários us. Ele refere-se a qual pronome pessoal? Ao it ou ao we? Número 2. Eu quero que você retire desse texto
3 palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas palavras que parecem com a língua portuguesa. Você olhou para a palavrinha, você já lembra dela, já sabe o significado. 3. Qual é a pergunta feita no texto? Tem uma pergunta? Que pergunta é essa? O que ela significa? Quando eu te pergunto o que ela significa, você não precisa necessariamente fazer a tradução ao pé da letra. Você pode apenas me explicar o que quer dizer, tá? E 4. Você concorda com o que diz o texto? Explique, dê a sua opinião. Para eu responder a número 4, eu preciso compreender o texto. Então, eu vou dar um tempo para que você compreenda o texto e consiga responder as perguntas. Vamos lá? Então vamos ver o que você traduziu, o que você entendeu desse texto. Não é irônico? Nós ignoramos aquele que adoramos, que nos adoram. Adoramos aqueles que nos ignoram. Amamos aqueles que nos machucam e machucamos aqueles que nos amam. Olha como é irônico, né? A vida. Número 1. E o pronome objeto us? A quem ele está se referindo? Ao it ou ao we? Ele está se referindo a we, a nós. 2. 3 palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Aquelas que a gente olhou, já identifica no português. Então, vamos ver o que vocês retiraram aí. São as mesmas. Ironic, adore, ignore, né? Olhei, já consigo traduzir. Irônico, adoro, ignoro, ok? 3. Qual foi a pergunta feita no texto? A minha pergunta é, isn't it ironic? Não é irônico? Não é engraçado? E daí? E o 4? Você concorda com o que diz esse texto? Você conseguiu fazer a tradução? Então
Então faça a tradução no seu caderno e aí você vai me explicar, você concorda? Não, não concordo, não entendi nada, não faz o menor sentido isso para mim. Ah, é verdade, realmente, às vezes a gente magoa quem gosta tanto da gente, o que a gente tem que mudar, né? Então dá uma olhadinha nesse bilhete, né? Um texto que é um bilhete, certo? E veja aí como é que ficou a sua resposta pessoal. Então a correção você que tem que fazer, ok? Vamos lá então para outro texto. A gente já viu esse texto aqui, vocês lembram dele? Lembram? Ele está no nosso livro também, né? Mas quem não tem livro não precisa se preocupar. Keep calm. Então olha lá. Winners don't wait for chance, they take them. Vocês lembram quando a gente estava falando das Paralimpíadas, dos atletas que se esforçam, que às vezes, né, não tem uma perna e correm muito melhor que muitas pessoas. Então, olha o que quer dizer esse quotation, né? Uma frase de alguém. O que quer dizer isso? Então, no seu caderno também você vai responder a número 1, a número 2 e a número 3. Número 1. The object pronoun in the test is. Qual foi o pronome objeto que foi usado nesse texto? 2. What tense is the test in? Qual é o tempo verbal usado nesse texto? Você lembra dos tempos verbais? Present simple e present continuous? E 3. What is the use of the word don't? O que essa palavra don't está fazendo nesse texto? O que ela quer dizer? Para que ela serve? Qual é a função dela? Então, responde aí no teu caderno. Então vamos lá. Winners don't wait for chance, they take them. Vencedores não esperam por chances, eles as pegam, eles conquistam. Número 1. Qual é o pronome usado? O que você respondeu aí?
then, né? O pronome then. Está se referindo a o quê? Qual é o pronome? Pronome sujeito they. Qual é o tempo verbal usado? Eu tenho presente simples e presente contínuo. Presente contínuo é aquele que está me indicando o momento da fala. Então, eu preciso de verbo to be e ing. Eu tenho verbo to be e ing? Não. Então, só pode ser presente simples, certo? Presente simples é aquele das minhas ações habituais, o meu cotidiano. 3. Por que o don't foi usado? Para que ele foi usado aí? Ele está indicando uma sentença negativa. É o meu verbo auxiliar do, né? Na negativa vira don't. Winners, como estão no plural, a palavra usa vencedores no plural, então eu uso o don't. Se tivesse sem S, seria terceira pessoa, eu teria que usar does, na negativa, doesn't. Remember? Tudo certinho aí? Tudo bem? Certinho na memória? Ok, let's go. E agora, galera, partes do corpo. Você lembra as partes do corpo? Nós vimos várias. A gente começou pelo rosto, viu as partes do rosto, depois a gente foi para o corpo. Lembram? Será que se você fizer uma lista aí rápida no seu caderno, você vai lembrar? Então vamos dar uma olhadinha se você lembra. Agora aqui no meu rosto eu tenho algumas outras partes que eu não tinha visto ainda, tá? Então fica mais, né, aumentar um pouquinho mais o nosso vocabulário. Então olha lá. Eu tenho o meu hair, cuidado, hein? Her é o pronome dela e hair, meu cabelo. A minha sobrancelha, eyebrow, meu ear, meu ouvido, mouth, minha boca, chin, queixinho, forehead, a minha testa, eye, o meu olho, nose, meu nariz e cheek, minhas bochechinhas, certo? Lembram? Então, importantíssimo aqui a gente saber boca, olho, ouvido, né? Os principais você tem que saber, esse vocabulário você já tem que estar dominando. Ele está lá no seu caderno. Se você não lembra, anota aí no seu caderno. Relembrar as partes do rosto, certo? Introducing Sofia. Então, agora eu vou apresentar para vocês a Sofia. The girl in the picture is Sofia. She is 12 years old and she is Brazilian. She's a bit short and has got a round face, black big eyes, a small nose and brown hair. Sophia loves studying and can't wait to go back to school to see all her friends and teachers. Então eu apresentei para vocês a Sofia. Como é que a gente começa então? Introduzindo Sofia, apresentando Sofia. A menina na figura é Sofia. Aí eu digo que ela tem 12 years old. O que é isso? Essa é a idade dela. E de onde ela vem? Ela é brasileira. Aí eu começo a descrever. Ela é um pouquinho bit short, ela é baixinha. E got round face. E aí eu vou descrever o rostinho dela. Black big eyes, então ela tem uns olhos grandes e pretos. Small nose, tem um nariz pequeno. E brown hair, um cabelo marrom. Cabelo castanho, né? Sophia loves studying, ela ama estudar e não vê a hora de voltar para a escola para ver seus amigos e seus professores. Então essa é a Sofia, certo? Tranquilo? Vocabuláriozinho básico, bem facinho. Agora então é a sua vez. Now is your turn. Ok. Agora você vai se apresentar, como se alguém estivesse apresentando você. Se você é menino, você pode colocar aqui the girl, pode colocar the boy, tá? Porque agora você vai fazer você. E onde tem o she, você pode trocar para he. O que eu vou completar ali? Quais partes estão faltando nesse texto? Faz aí no teu caderno, então. Vamos lá?
Para a gente poder corrigir essa atividade, eu vou dar sugestões para vocês do que vocês deveriam ter colocado, certo? Mas as respostas é a resposta pessoal, você que tem que colocar aí. Então ali, você pode, como se estivesse apresentando alguém, uma amiga, ou se auto-apresentando. Então, introducing, eu preciso colocar o nome de alguém. Pode ser o seu nome, pode ser o nome de uma amiga que você queira falar sobre ela, tanto faz. Então vamos lá. Se você é uma menina, você começou the girl in the picture. Se você é um menino, você pode trocar the boy in the picture e daí o nome novamente, o mesmo nome que você usou em cima, você completa embaixo. Agora eu vou colocar o que? Years old. O que está faltando ali? A idade. Você pode colocar em números, você pode escrever. É bom que você escreva, porque aí você já vai praticando também os números, né? Lembra dos números? E o que está faltando? De onde ela é, a nacionalidade, de onde ela veio. Você pode colocar she's American, she's Japanese, she's Brazilian, fica a teu critério, pode usar a tua criatividade. E aí eu vou então colocando características dela, né? Ela é alta, ela é baixa, posso dizer se ela é gordinha, se ela é magra. E ela tem o quê? Que cor são os olhos dela, que tipo que ele é? Ele é grande, ele é pequeno? Vou descrever os olhos. Sempre primeiro a cor, depois o tamanho. E o nariz? O nariz é pequeno, o nariz é grande? Coloco lá uma característica do nariz. E o cabelo? Vamos colocar a cor do cabelo dela. Pode ser brown, pode ser black, né? Você vai escolher aí que cor que você vai querer colocar no cabelo. E daí? Coloca o nome dela de novo, ou o seu nome, o nome de quem você colocou aí, o mesmo que você usou no início e no meio. O que ela ama? A nossa Sofia no texto, ela amava estudar. E você? O que você ama? Você tem que colocar um verbo aí, certo? E aí então você completou o texto. Olha que tranquilo. Confere então se o que você colocou tem a ver com as minhas respostas. Se você colocou a idade no lugar correto, se você colocou o nome. Ah, eu não lembrei como é que escrevia grande, pequeno. Eu escrevi em português, não tem problema. Agora você vai no dicionário e procura como é que são essas palavras, certo? Dá mais uma olhadinha nas partes do rosto. Veja algumas palavrinhas que você não conhecia. Ok? Very good. E o corpo? Lembra do corpo? Então a gente tinha lá head, shoulders, neck, arm, hands, leg, finger, knee, thumb e foot. Daí eu tinha lá um pé, foot, dois pés, feet. Lembram disso? Muito bem. Então no seu caderno agora, você vai escrever em inglês as partes que eu for te falando em português. Coloca aí no caderno então. Lembrando o corpo humano. Body parts, remember. Eu vou falar a palavra em português e você vai escrever em inglês. Se você não lembrar, escreve em português, tá? Vamos lá? Tá pronto? Eu vou falar as palavras e você vai escrevendo. Então, eu quero que você escreva para mim. Orelha, boca, cabeça, olho, braço, mão, pé, um pé só, não precisa dos dois, e perna. Vou dar um tempinho para você lembrar dessas palavras. Vamos lá?
Então, vamos conferir se você respondeu certinho. Então, a primeira que eu pedi para que você escrevesse foi a orelha, ear. Olha, vê certinho, olha todas as letrinhas, vê se está tudo certo. Segunda, a sua boca, mouth. Depois, cabeça, né? Pode ser head, pode ser o cabelo, hair. O olho, eye. Arm, seu braço. Hand. Foot, um pé só, se fossem dois. Feet, é um plural regular, né? Tem uma regra dele própria. E a leg, certo? Lembrou desses vocabulários? Nós vimos outros também, né? Então dá uma olhadinha na tua lista, vê se você lembra desses vocabulários, escreve novamente, vê lá o que você errou. Ai, faltou o H na boca, então arruma certinho, corrige direitinho, presta bastante atenção na escrita das suas palavrinhas, beleza? Ok. Muito bom. Preparado para o quiz? Então, agora o quiz a gente vai fazer com tudo que a gente revisou. Rapidinho no seu caderno, sem muito tempo. Let's go! Número 1. Assinale a alternativa que apresenta apenas object pronouns. Me, you, she. Me, your, her. 2. Na frase We ignore the ones who love us, a palavra us refere-se a nós ou ignoro. E 3. A alternativa que apresenta apenas partes do corpo é hands, arms, feet ou feet, shoe e hair. Rapidinho no seu caderno, vamos lá. Vamos conferir então? Vamos lá. Qual é a alternativa que apresenta apenas object pronouns? O que você respondeu? A segunda, por quê? Porque a primeira tem o she, né? Então o she é o pronome pessoal, não posso colocar ele como objeto. Na número 2, a palavra us, ela se refere a quem nessa frase? Se refere a nós, é o nosso pronome objeto, né? We, eu uso us. E a 3, que apresenta apenas partes do corpo, é a primeira, porque a segunda tem uma palavrinha ali que não faz parte do corpo humano. Você sabe que palavra é essa? Shoe. Que palavra que é essa? Você lembra? Lembra que palavra é essa? Procura no dicionário então, vamos lá. Ok? Acertou todas? Errou? Por que você errou? Vai lá, olha, refaz. Vocabulário sempre refazendo, estudando, analisando, ok? Muito bem. Então, o que a gente viu hoje? Hoje nós revisamos comic strips, demos uma olhadinha lá em comic strips,
né? Vimos um personagem novo. A gente revisou object pronouns, os pronomes objetos, quando eu uso, com quem que eu uso, quais são eles. E vimos as partes do corpo. Na verdade, nós revisamos as partes do corpo, porque a gente já viu esse vocabulário. Gente, em inglês, vocabulário é muito importante, tá? Então, reveja no seu caderno, dá uma estudada, veja o que você lembra, faça exercícios, procure, ok? E I see you next class. Bye, people!